Próximo nutriente, então, terminamos ali com potássio, os macronutrientes primários e começamos a entrar nos macronutrientes secundários. De novo, pelo fato de eles serem macronutrientes secundários, não quer dizer que eles sejam menos importantes do que os macronutrientes primários. E o primeiro que a gente vai falar é do cálcio, né? O cálcio é considerado um macroelemento essencial para o crescimento e desenvolvimento vegetal, né? E ele vai exercer funções bioquímicas nas plantas, tais como o constituinte da lamela média das paredes celulares, sendo requerido como cofator por algumas enzimas envolvidas na hidrólise de ATP e de fosfolipídios, e além disso vai atuar como mensageiro secundário na regulação metabólica, né? Então vai participar de vários processos metabólicos que ocorrem no interior do tecido vegetal. Em termos gerais, o cálcio ele atua e tem uma atuação bem pontual, bem característica, que é na estrutura celular, sendo nos componentes da parede da célula, né? Agindo também na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico, auxiliando na disponibilização de molibdênio e outros micronutrientes para as plantas, né? No solo, ele vai atuar como agente redutor da acidez, diminuindo a toxidez de alumínio, cobre e manganês, por exemplo, né? Então, através do processo de calagem, né, a gente consegue aumentar os teores de pH no solo. Aumentando os teores de pH, a gente aumenta as quantidades de hidroxilas que a gente tem livres no solo, então elas vão fazer reação com esses metais, vão criar alguns hidróxidos e com isso eles precipitam, diminuindo assim o potencial de toxidez desses metais no solo. Quando a gente fala de sintomas de deficiência do cálcio nas plantas, né, pelo cálcio ser um nutriente imóvel no interior delas, a sua deficiência é caracterizada pelo escurecimento e morte dos ápices de crescimento, tanto nas raízes como na parte aérea, né? Então, como ele é imóvel, o sintoma de deficiência ocorre preferencialmente nas folhas mais jovens, né? Então, as folhas mais jovens ficam encurvadas, como aparece ali na imagem, né, como exemplo. As margens adquirem uma coloração marrom e acabam se tocando entre si, né, ficando as folhas expandidas e as bordas deterioradas. Normalmente, a deficiência de cálcio é mais comum em solos ácidos, arenosos ou com baixo teor de matéria orgânica, tá? Então, isso são algumas características que podem levar a uma maior deficiência de cálcio para as nossas culturas. O rendimento e a qualidade dos frutos também ficam reduzidos com a alta incidência de podridão apical e degenerência interna dos frutos, né? Então diminuindo aí a qualidade dos cultivos e por consequência a produtividade das culturas. Então a gente vê nessa imagem, né, que logo no início, se a gente não tem um manejo do solo correto, né, e bem cuidado, já desde o início a gente pode prejudicar bastante o crescimento dos nossos cultivos e por consequência, de novo, né, a lei do mínimo começa a agir e a gente começa a ter prejuízos com as plantas não atingindo todo o seu potencial genético.